Quero então convidá-los, abrindo comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, esta noite. Abra comigo a Sagrada Escritura. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler hoje dos versos 1 a 12. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 1 ao versículo de número 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra bendita, pelo Evangelho, a grandeza do nosso Deus, nosso Pai, revelado nas Sagradas Escrituras. Nessa noite, Senhor, nós precisamos de Ti, como sempre precisamos do Senhor, para entender a vontade do Senhor e, claro, entender de modo salvador, de modo que possamos Te adorar mais com o conhecimento que obtemos do Senhor mediante o seu poder, mediante o seu Espírito, mediante a sua palavra. Nos ajuda essa noite. Sem Ti nada podemos fazer. Magnifica, acima de tudo, o Teu nome, a Tua palavra, e que a Tua palavra traga vida e seja, de fato, poder. Troveja o Deus da glória. E que a voz do Senhor possa despedaçar os cedros do Líbano e toda dureza de coração não resista ante a Tua palavra, que os corações quebrantados possam, em penitência, em arrependimento, se voltar para Ti. Ajuda-nos, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo, não nos deixe sozinhos, pois de Ti precisamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, com certeza, nós temos diante de nós uma das passagens mais complexas e cercadas de controvérsias das Sagradas Escrituras. Isso é algo que nós não podemos deixar de observar. As questões que envolvem casamento, divórcio e novo casamento pautam discussões, dissensões e muitas vezes até divisões em algumas igrejas. Acontece isso. Existem igrejas que chegam, literalmente, a gente usa até o termo, a rachar por conta dessa temática e da complexidade que envolve a temática do divórcio. Eu creio que isso se deva ao fato do pecado e da mesquinhez humanas, bem como a uma crescente desvalorização da família, mesmo em ambientes cristãos. Então, eu creio que isso se dá por duas realidades. Primeiro, o pecado é mesquinhez humanas, isso aí é uma coisa que nós observamos, que nós podemos também participar disso, mas observando mais a sociedade, no que concerne a dureza de coração, ou vamos dizer assim, um aspecto utilitarista e banalizador das relações humanas, mas, lamentavelmente, isso também tem adentrado nos círculos cristãos, nas igrejas, e as igrejas também elas não têm tido noção de como se portar ante tudo isso. E também eu creio que isso acontece por uma aproximação
descontextualizada da intenção do autor sagrado ao registrar essa verdade bendita para nós. E da falta de percepção de que um tema como esse, que está aqui no Evangelho, ele faz parte do discipulado cristão. Ele faz parte da vida cristã. Ele faz parte do Evangelho. Nós estamos... lembra quando a gente começou essa série em Marcos? Né? E uma das coisas que eu destaquei, por que iniciar uma série nos Evangelhos, é porque os evangélicos precisam do Evangelho. E o Evangelho, sim, abarca, envolve, sim, a nossa vida conjugal. Envolve, sim, a nossa sexualidade. Envolve, sim, todo o nosso ser. Tudo na vida do crente é espiritual. Não existem áreas na vida cristã que não são permeadas pelo Evangelho. Eu creio que aí nós já encontramos um dos grandes males dessa dicotomia, de nós acharmos que tratar de casamento, ou de divórcio, ou do novo casamento, costumeiramente nós abordamos assim, é algo que não tem luz na Escritura, ou que não tem implicação na nossa vida cristã. Claro que tem. A vida cristã, conforme ensinada por Jesus, ela sim envolve essa realidade. Então eu creio que o que acontece muitas vezes é que as pessoas chegam para esse texto, Marcos 10, Mateus 19, Lucas 16, 18, apenas um versículo, ou outros textos, por exemplo, Mateus 5, 31, 32, ou Romanos 7, 1, ou 1 Coríntios capítulo 7, né? E sempre chegam para esses textos tirando-os do seu contexto, e não observando o que a Escritura quer nos ensinar, mas sempre com uma aproximação polemista e parcial. Geralmente nós nos voltamos para esse texto para tratar de alguma questão que nos interesse. De repente você possa estar passando por um problema no casamento, ou você possa já estar experimentando a realidade do divórcio, e nós chegamos, o que esse texto diz, como eu devo me portar diante dessa realidade? Claro, como crente, mesmo em uma situação complexa como essa, você quer fazer a vontade de Deus? Você quer saber o que Deus quer para a sua vida? Mas, com certeza, esse é um tema que rende debates, livros, views, né? E muitos recortes hoje na internet. Hoje mesmo eu vi um recorte, né? Me enviaram um recorte, eu observei e achei também, porque você tratar de um tema como esse num recorte já é algo de muita presunção. Mas é exatamente o objetivo de impactar, de causar, de trazer alguma coisa dessa natureza. Mas será que nós vemos uma aproximação desse texto aqui com o intuito de apresentar a vontade de Deus para o discipulado cristão, ou seja, o que consequentemente envolve a família como núcleo da fé? Porque quando eu cheguei nesse texto, no que concerne a minha realidade de pastor, de apresentar para a igreja, de estar aqui no púlpito pregando, a minha preocupação foi o que esse texto nos ensina acerca da vida cristã, porque nós estamos falando do Evangelho, Cristo está ensinando seus discípulos, e esse tema surge, e Marcos, conduzido pelo Espírito Santo, Mateus também, Lucas, o inserem. Ou seja, os três evangelistas tratam desse tema, os evangelistas, porque sabem que é determinante para a espiritualidade. Por quê? E aí, desde já, eu quero que os irmãos entendam. Vou, mais uma vez, repetir isso. O discipulado cristão, consequentemente, envolve a família como núcleo da fé. Ok? O discipulado cristão, impreterivelmente, imprescindivelmente, consequentemente, primariamente, envolve a família como o núcleo da fé. A verdadeira espiritualidade, o Evangelho é vivido portas adentro. Sempre foi esse o propósito de Deus, primariamente. Não que ele não se estenda para o mundo, não que não tenhamos o ide, né, como costumamos dizer, o ide do Senhor, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. E essas coisas envolvem, sim, primariamente, a compreensão dos nossos papéis, homens, mulheres, maridos, esposas, pais, mães, filhos. O Evangelho, ou seja, o lar, ele é o berço da verdadeira espiritualidade. Por isso é tão central aqui. Precisamos olhar para o todo do texto e o seu entorno para entendermos a vontade de Deus
para os cristãos, bem como entender o berço do discipulado cristão, ou seja, o lar, seu desenvolvimento e os perigos que o cercam, e, claro, a solução divina para os nossos impasses do lado de cá da eternidade. Porque, na realidade, quando estava meditando nesse texto, essa semana eu disse até para minha esposa, esse texto, ele é mais sobre casamento do que sobre divórcio. Interessante isso, né? É mais sobre casamento do que sobre divórcio. O fato é que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos transforma de dentro para fora, totalizando nossas relações, nossas posses, os nossos olhos voltados para o poder da cruz e nos guardando, claro, da inerente e persistente cegueira neste mundo caído. Então, o que eu quero fazer com os irmãos essa noite, o que nós vamos fazer aqui, é observar primeiramente a moldura desse texto. A moldura desse texto. Para depois adentrarmos no texto propriamente dito. Certo? Por que isso é importante? Porque esse texto ele tem que ser compreendido no seu todo. E eu quero prosseguir com os irmãos, aprendendo aqui com o mestre que amorosamente e pacientemente persiste no ensino transformador e libertador do discipulado cristão e em sua realidade, claro, totalizadora da vida para a glória de Deus. Veja o versículo 1 do capítulo 10, que o texto nos diz que Jesus levantou-se, e foi dali. Dali da onde? Jesus está findando seu ministério na Galileia, e ele está se voltando agora para a Judéia. Ele está aqui rumo a Jerusalém, a sua paixão. Então, o texto nos mostra a conexão com o que vem sendo ensinado, certo? E o texto nos mostra que Jesus, mais uma vez, ele viu multidões ali em torno dele, se reuniram junto a ele, e ele as ensinava segundo o seu costume. Mais uma vez, nós vemos a recorrência do mestre do ensino longânimo, paciente e amoroso, para com os seus discípulos, para com as multidões que estavam ali à sua volta. E aí é interessante nós observarmos aqui, em primeiro lugar, eu quero que os irmãos observem o contexto imediato do versículo 50 do capítulo 9. Observa comigo do Evangelho de Marcos ainda. Lembra que nós, em nosso último sermão, pregamos os versículos 49 e 50, e o texto nos diz que cada um será salgado com fogo, e o verso 50 diz, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos. O que está escrito no restante? E paz uns com os outros. Olha a beleza disso. E onde primariamente é demandado de nós que tenhamos paz uns com os outros? Aonde? No lar. Por isso que o texto apresenta a realidade do que ataca o lar e impede com que nós tenhamos paz uns com os outros. Que beleza isso, né? Então, ele coloca esse texto aqui. Por quê? Aquilo que vai mais tornar a sua vida insípida, o que vai mais tirar o poder do Evangelho na sua vida, é quando você não vive uma vida autêntica do Evangelho no seu lar. Primariamente isso. O que vai mais comprometer a sua espiritualidade é quando você não consegue viver em paz com aquela pessoa que é mais próxima de você. Quem? Aquele que faz com você uma só carne. Então, antes de nós tratarmos aqui da questão do divórcio, quando pode, quando não pode, o que nós deveríamos tratar, o que Jesus está destacando aqui, é de nós permanecermos juntos, casados, no poder do Evangelho e tendo paz uns com os outros, a começar com aquele que se faz uma só carne com você. É determinante, irmãos, para o discipulado cristão compreendermos que a espiritualidade autêntica tem sua primazia em nossos lares, nas nossas relações legitimamente estabelecidas por Deus, nos papéis comuns designados para refletirmos a Deus em nosso dia a dia, para a glória de Deus. Então perceba, quando o texto fala, tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros, o que nós observamos de forma mais comum acontecer é que, às vezes, as pessoas são um sucesso fora de casa e um terror em casa.
E isso de maneira nenhuma deve ser a regra do Evangelho, mas sim o Evangelho trazer paz para a minha vida, de modo que eu possa viver em paz com aqueles que são os amados próximos a mim. Então veja como, em primeiro lugar, o que moldura essa passagem aqui é isso. E esse, de fato, isso é constatado em toda a Escritura, desde a realidade criacional. Ou seja, quando nós pensamos em Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele cria um homem e diz, não é bom que o homem esteja o quê? Só, far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idôneo. Quando Deus cria homem e mulher e os coloca no Éden, diz, viu Deus que tudo isso era muito o quê? Bom. Então, para que a nossa vida seja de fato boa, nós temos que estar em unidade, em comunhão com o nosso cônjuge. E isso reflete o mandato criacional, isso reflete a glória primária estabelecida no Éden. Eu quero que os irmãos entendam isso, ou seja, de que a espiritualidade é isso. A espiritualidade é essa realidade. Vive os teus dias com a mulher da tua mocidade. Come, alegra-te, regala-te na presença do Senhor teu Deus, com a mulher que o Senhor teu Deus te deu. Isso não mudou, o Evangelho não vem distorcer isso, o Evangelho não vem apresentar, o que é que eu vou fazer? É por isso que a gente observa os modismos que surgem, vão totalmente na contramão do propósito original, de que Deus cria um casal, coloca eles no Éden, os abençoa e diz, vão agora e reflitam a minha imagem, encham a terra com a minha glória, e encher a terra com a glória de Deus é viver como homem, mulher, como marido, como esposa, como pais, como filhos. Quando você caminha por toda a realidade criacional, por toda a realidade da Escritura, você vê a própria relação de Deus com os patriarcas. Eu gosto muito quando a Escritura diz, assim, Deus se apresenta, e de fato ele é assim invocado. Ele é o Deus de Abraão, de quem mais? De Isaac, de quem mais? Jacó. Ele é o Deus do avô, do pai e do neto. A própria outorga dos mandamentos, no 5º mandamento, ele começa dizendo, honra o teu pai e a tua mãe. Se há um pai, há uma mãe, há um casamento. A segunda tábua que determina a nossa relação com o próximo começa dentro de casa. Isso é o Evangelho, isso é o discipulado cristão. Quando nós observamos os Salmos, eu estou mais uma vez tratando dos Salmos, o Salmo, por exemplo, 127, veja comigo, a gente estava vendo esse Salmo aqui às quartas-feiras, nós concluímos, de fato, a nossa meditação nele. Na sequência, nós vamos ver o Salmo 128. E o Salmo 127 e 128, muitos creem que sejam da autoria de Salomão mesmo, o 128 também. E ele vai destacar a importância do Senhor em primeiro lugar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Ele fala inútil, esse corre-corre da vida. E ele fala, herança do Senhor são os filhos. A família que é importante. E na sequência, veja o Salmo 128, ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como os rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No que consiste a bênção de Deus? Conhecer a Deus, ter a sua esposa, trabalhar, cuidar dos seus filhos, sentar à mesa, comer com alegria e se preparar para ir para a glória. Tem nada, é porque isso é tão, vamos dizer assim, é tão comum, que nós ficamos à semelhança, do jovem rico, O que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que tem de diferente aí? Não tem nada de diferente. É vivermos os papéis que o Senhor estabeleceu. E isso está expresso na literatura de sabedoria. Você abre Provérbios, você abre Eclesiastes, constantemente está ali, filho meu, ouve o conselho de teu pai, não deixe os ensinamentos de tua mãe. E o ensino, cuidado com a mulher adúltera, cuidado com o adultério, cuidado com a mulher cujas mãos são como grilhões, cuidado com isso. Porque o que acontece, irmãos, é interessante isso. Depois do nosso conhecimento de Cristo, o nosso relacionamento é o que há de mais importante, é o pivô da nossa espiritualidade na face da terra. Até para casar,
Casar bem, casar no Senhor, casar no temor e se manter casado. Lembra de Josué 24:15, irmãos? Lembra? Certa feita eu preguei aqui nesse versículo. Josué ali estava já se aposentando, né? E aí ele vai se resignar ao seu cargo, e ele chama o povo e diz, olha, vocês aí se decidam o que é que vocês vão fazer aí. Se vocês vão servir aos deuses que vossos pais serviram além do Eufrates ou no Egito, eu sei de uma coisa. O que é que ele diz? Eu e o quê? A minha casa serviremos ao Senhor. Veja, o culto ao Senhor é eu e a minha casa. Então, antes de buscar qualquer respaldo para não manter o casamento, você tem muito mais, pelo contrário, muito respaldo, poder e graça para manter o seu casamento. E isso é espiritualidade. Isso é discipulado cristão. Porque isso é tão determinante, irmãos. E nós vamos caminhando, vamos observando a consumação disso. Porque o casamento foi feito para refletir Cristo e a igreja. Cristo nunca deixará a igreja. Ele é fiel e Ele quer que isso seja expresso também nas nossas relações humanas. É por essa razão. Quando Paulo diz grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A grandiosidade da família reflete a grandiosidade da Trindade, reflete a grandiosidade de Cristo no amor que Ele tem por sua igreja. Efésios capítulo 5, veja comigo a Escritura. Considerando esse ponto, tendes paz uns com os outros, e a realidade do evangelista registrar o problema daquilo que é, vamos dizer assim, central para a vida humana, a família. Ele destaca isso. Por quê? Porque o diabo sempre trabalhará para destruir, desestabilizar as famílias, porque agindo dessa forma, ele deixa esposas atordoadas, maridos perdidos, filhos desgarrados e igrejas esfaceladas. E uma sociedade em ruína. Pode observar o mundo aí hoje em dia. Pode observar. Efésios capítulo 5, abre comigo a Escritura. Da mesma forma que Marcos registra aqui, da mesma forma, veja o que está acontecendo. Paulo também procede assim. Efésios capítulo 5, verso número 21, olha o que está escrito. Sujeitando-vos uns aos outros, o que é que está escrito aí? No temor de Cristo. O que é que você espera na sequência? O que é que eu esperaria na sequência? Sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui vamos começar com a igreja. Então, se sujeitar aos irmãos, aos outros, para fazer a obra, estar em harmonia, estar em paz. Amém, é válido. Mas a primeira coisa que Paulo coloca na sequência da sujeição de uns aos outros no temor de Cristo é o quê? Olha a sequência. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E ele vai dizer no verso 25, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. A espiritualidade, o versículo 18 de Efésios capítulo 5, vai dizer ser cheios do Espírito, que se manifesta na sujeição, ela é primariamente vivenciada no lar. E eu quero que nós consigamos aqui, o meu anelo, meu desejo como pastor, como pregador, e está claro também como cristão, é que nós entendamos isso de uma vez por todas e busquemos isso mais e mais. De que nós nos esforcemos para que nós vivamos o Evangelho autenticamente. E isso tem que ser constatado primeiramente com aquele que se faz conosco, com a sua carne. Irmãos, coloquem isso na mente, peçam o Espírito para inculcar isso na mente e no coração. E, consequentemente, na família como um todo. Veja que Paulo procede assim, ele destaca o mesmo princípio e avança para o casamento. A semelhança do mestre, como nós vimos aqui, e toda a revelação, como nós consideramos aqui, pelo menos rapidamente, que antecede o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Pertinente a importância de termos paz uns com os outros. Quer ver só como isso é intencional? Abre comigo em Mateus capítulo 19, no texto paralelo. Mateus capítulo 19. Olha, Mateus fala também aqui do divórcio, de forma até mais extensa, né? Nós vamos tratar, viu, irmãos, toda essa questão, entrando no texto. Eu quero que os irmãos compreendam o contexto primeiro, para que quando entrarmos no texto, os irmãos já vão estar, com a graça de Deus, mais elucidados quanto à passagem bíblica. Mateus capítulo 19, você observa,
Mesma coisa, Jesus atravessa o Jordão e vem a questão do divórcio. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que vem antes de Mateus 19, que é o quê? Mateus o quê? 18. Concordam comigo? Bom, o que é que nós temos em Mateus capítulo 18? Veja o que está escrito aqui. Toda a realidade de o maior no reino dos céus, a ovelha perdida, capítulo 18, como se deve tratar um irmão culpado. E veja o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Mateus 18, 21, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até quantas vezes? 70 vezes 7. Isso, irmão. O irmão. Se você quer ser generoso com o irmão, quanto mais você deveria ser generoso com quem? Com o cônjuge. E na sequência, Jesus nos traz a parábola de quê? Do credor incompassivo, que nos ensina a necessidade de quê? De perdoar. Na sequência, vem o texto sobre o divórcio. Por quê? Porque o que vai evitar você chegar no capítulo 19 é você se manter sempre no capítulo 18. Perdoando. Quantas vezes? 70 vezes 7? Não, 700 vezes 7. 7.000 vezes 7. Mateus coloca dessa forma. Contexto em que nós observamos a maior dificuldade do perdão nas relações conjugais, ele antecede, ele moldura, no seu caso, com a temática do perdão e a parábola do credor incompassivo, que foi perdoado pelo seu Senhor, mas não perdoou o seu próximo. E quem é o próximo mais próximo de todos que estamos aqui, senão o cônjuge? Isso é muito interessante. É muito interessante que Mateus faz isso para que nós possamos aprender mais do Evangelho. Ou seja, a expressão mais profunda das relações humanas designadas pelo Criador demanda perdão. O fato é que, antes de ser uma passagem sobre o problema do divórcio, como eu falei para os irmãos, a mesma é sobre a importância do casamento. E é exatamente isso que nós observamos, ou seja, a maldade humana do egoísmo em busca de subterfúgios para não exercitar o perdão que conserva a paz nas relações. Não é isso? Tanto que você vai observar, veja, Marcos capítulo 10, quando Jesus vai dizer acerca do divórcio, acompanhe comigo. O texto nos diz assim, olha, verso 4, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar, mas Jesus lhes disse, por causa de quê? O que está escrito? Da dureza do vosso coração. Ele vos deixou escrito esse mandamento. Então, é uma realidade de dureza de coração. Não é uma realidade de agenda. Não é uma realidade de pauta. Não é uma realidade de cogitação. É uma realidade de dureza do coração. Certo, irmãos? Nós não estamos falando de salvação aqui. Falamos de dureza de coração, da dificuldade que nós temos de aplicar as verdades do Evangelho em muitas áreas de nossas vidas, e uma delas, principalmente, a relação conjugal. Então, o mestre, então, destaca para nós, de forma diferente, o propósito divino e a singularidade da união do homem e da mulher. Tanto que Jesus ele não vai para Deuteronômio, capítulo 24, né, que fala exatamente da carta de divórcio que Moisés concede. Não é isso? Deuteronômio é que fala isso para nós, se eu não estiver equivocado quanto ao capítulo. Jesus ele vai para Gênesis capítulo 2. Jesus vai dizer assim, olha, vamos voltar um pouco mais. Vamos entender que o contexto em que Moisés está tratando é exatamente esse, de não ter paz uns com os outros, de não ter amor uns com os outros, e principalmente em banalizar as relações, em observar o outro de forma utilitarista, e não de forma realmente cristã, divina, bíblica, amorosa. A expressão autêntica e profunda do discipulado cristão, quero que os irmãos guardem isso, se encontra primariamente nas suas casas. Certo? Se encontra primariamente nas suas casas. Isso é por toda a Escritura. Quando você vai observar Paulo falar acerca do bispo, ele vai dizer que ele seja marido de uma mulher, que crie seus filhos sob disciplina. E ele vai dizer exatamente o seguinte, quem não sabe governar a sua casa, o que ele diz? Não pode governar a igreja de Deus. Está lá. Por quê?
Porque a casa, a família antecede a casa e a família, que é a igreja. Sempre. Sempre. O parâmetro é esse. Nós precisamos compreender, irmãos, que o poder do Evangelho nos une a Deus e ao nosso próximo. Os primeiros 4 mandamentos, nosso Deus. Os outros mandamentos, nosso próximo. E começa no lar. E preserva o lar. Porque se o 5º mandamento começa no lar, o 6º e o 7º preservam ainda mais o lar, a vida. E claro, quando ele fala no 7º mandamento da infidelidade. Quem é mais próximo de nós, senão o nosso cônjuge? Às vezes nós pensamos no poder de Deus em questões extraordinárias ou espetaculares. Nosso grande problema é esse. É sempre isso. O que Jesus vai fazer? O que Jesus pode fazer por mim? Nós sempre pensamos numa questão de bênção financeira. Tudo bem, o Senhor é bom, Ele abençoa. Numa bênção na saúde, sim, é muito bom. Deus também abençoa. Pode restaurar, Deus pode curar. Deus pode lhe abençoar de muitas formas, na sua carreira, na sua educação, enfim, na sua vida. Mas, primariamente, o que é que Deus quer fazer? Deus quer abençoar a tua casa. Primariamente isso. Primariamente, o que o Evangelho quer fazer comigo, com você, é lhe ensinar a ser homem, me ensinar a ser homem, é lhe ensinar a ser mulher, lhe ensinar a ser mulher, lhe ensinar a ser pai, lhe ensinar a ser mãe, lhe ensinar a ser filho. Não são coisas espetaculares. Espetacular e extraordinário é amar, olha bem isso, espetacular e extraordinário é amar e perdoar todos os dias o próximo que conosco faz uma só carne. Isso é que é espetacular, isso é que é extraordinário. É voltar para o cônjuge 70 vezes 7, se for necessário no dia. E todas as vezes, irmão e irmã, você está com seu coração aberto para perdoar aquele que Deus lhe concedeu como seu cônjuge. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder do Evangelho. Isso é a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta comigo para Marcos, aqui capítulo 10. Eu quero continuar ainda no entorno dessa passagem. E talvez nós prossigamos aqui ainda alguns dias observando isso. Lembra que eu falei para os irmãos que o grande problema é que as pessoas pegam um texto aqui, pronto. A questão do divórcio, verso 2 ao verso 12, né? O que é que as pessoas fazem? Sacam. Vamos lá, aí começa. Aí vem grego, vem os verbos no grego, vem isso, vem aquilo. Aí vem a questão de Mateus 19, Jesus fala lá da a cláusula de exceção da infidelidade. 1 Coríntios 7 destaca a questão exatamente do cônjuge abandonar o lar, o marido ou a esposa ir embora. Paulo vai tratar disso aí. Enfim, e esses textos vão sendo conjugados, vamos dizer assim, amelhados, juntados ali, para trazer a percepção, e a minha posição é essa. Mas isso não é errado, tudo bem, isso é fazer teologia sistemática. Mas a teologia bíblica trabalha com todo do contexto, da Escritura como um todo, do que vem também imediatamente, antes e depois. E eu quero que você observe comigo aqui alguns pontos importantes em Marcos capítulo 10. Deixe sua Bíblia aberta e veja. Do versículo 13 ao versículo 16, o que está escrito na Bíblia de vocês? Trata sobre o quê? Se a sua Bíblia for Almeida Revista Atualizada, ele vai tratar de, o tema aqui é editorial vai ser Jesus abençoa as crianças, ok? A minha Bíblia trata disso aqui, a sua também, na sequência dos versos 13 ao verso 16. É interessante que depois de falar do casamento, Mateus, veja no versículo 13, ele diz, então, ele continua, não é? Não é verdade? Ele está continuando, ele diz, então, lhe trouxeram algumas crianças. Agora veja o versículo 17. Trata de quem em diante? Sobre quem? O jovem rico. Veja como começa. E, pondo-se Jesus ao caminho, veio o jovem rico. E do versículo 17 até o versículo de número 31, Jesus trata do perigo das riquezas. Ok? Estão acompanhando? Na sequência, olha só, do verso 32 ao verso 34. Jesus, está escrito na sua Bíblia aí, Jesus ainda outra vez prediz sua morte e essas questões, esses textos não são selecionados pelo Espírito Santo de forma desconexa, não.
Deus conduziu Marcos a organizar o material da forma que está aqui. Na sequência, nós temos o pedido de Tiago e João, que no texto paralelo de Mateus 20 vai dizer que a sua mãe de Tiago e João, também se aproximaram para pedirem um lugar no reino, grandeza, novamente. E o capítulo termina, do verso 46 em diante, com o quê? A cura de quê? De um cego de Jericó. Deixa eu apresentar para os irmãos o nosso esboço. Consideramos o primeiro ponto, mas o nosso esboço, a sequência é essa. Para você entender a singularidade também do casamento, você tem que entender a importância da criação de filhos. Verso de número 13 ao versículo número 16. A moldura de toda a passagem, que é maravilhosa e surpreendente. Na sequência, você vai observar que Jesus fala do perigo de quê? Das riquezas. Uma das maiores causas de divórcio dos nossos dias é o dinheiro. Quando não é por alguém querer dinheiro, ou ambos quererem dinheiro, é porque ambos estão também correndo atrás de muito dinheiro e estão minando o seu casamento. O perigo das riquezas. Interessante, Marcos, colocar isso aqui na sequência. O que é que nós precisamos, então? O que é que o casamento precisa para ser mantido de pé? Manter a união a dois, criando seus filhos, tendo cuidado com o perigo das riquezas. O que é que nós precisamos trazer à memória? O que é? Verso 32 ao 34. Quem? Cristo, e este o quê? Crucificado. Por isso que mais uma vez Marcos coloca aqui. Mais uma vez Jesus fala da sua morte. Veja, versículo 34. Hão de escarnecê-lo, cuspir, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Você precisa, para manter o seu casamento, olhar para Cristo, este morto, crucificado, ressuscitado para a glória de Deus. Ele é o poder de Deus para a sua vida conjugal. E é interessante que na sequência do nosso esboço aqui, o pedido da mãe de Tiago e João, que é o pedido deles também, é o pedido para serem o quê? Grandes. Ou seja, a persistência da soberba. Por mais que nós continuemos olhando para a cruz, nós teremos que sempre lidar com isso no nosso coração. Eu quero ser maior. Diga-me se o problema no casamento não é sempre um querer ter mais a razão do que o outro. Uma coisa eu tenho aprendido isso aí. Já falei isso com a minha esposa, já falei para os irmãos. Né? Das 10 vezes que eu brigo com a minha esposa, 15 vezes ela está certa. Né? Então aprendi que ela tem a razão. E mesmo quando eu tenho a razão, é melhor que ela tenha a razão. Brincadeira. Né? Mas o fato não é que a gente sempre quer ser, né, vencedor no argumento. Você está errada. Você está errado. Eu que estou certo. Você não está certa. Você não está certo. Isso é soberba. Quem é que ganha com isso? Ninguém. O que é que acontece? Afasta mais um do outro. A distância, o distanciamento aumenta. O que é que nós precisamos, irmãos, para continuarmos preservando o casamento? Veja, aí você tem a cura de quem? Do cego. É cegueira. Nós precisamos todo tempo dizer, Jesus, abre os meus olhos, me ajuda a enxergar a Ti, me ajuda a enxergar cada vez mais o amor por minha esposa, me ajuda a enxergar cada vez mais o amor pelo meu marido, pelos meus filhos, me ajuda a enxergar o valor pela vida comum, pela vida a dois, me ajuda a entender que o poder do Teu Evangelho consiste exatamente em eu ser homem, em eu ser uma mulher com responsabilidade e entender que essa vida cansativa, de lida, de labuta, de trabalho, de louça, de roupa, de criação de filhos, é isso que vai me manter salvo. Qualquer outra novidade vai prejudicar a sua espiritualidade. Qualquer outra novidade vai tornar infrutífera a sua vida.
É impressionante a maneira como isso é colocado. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, volta comigo para Marcos capítulo 8. Lembra uma coisa importante aqui também no contexto. Lembra uma coisa importante aqui no contexto. É que capítulo 8, verso 22, né? E se eu voltar ainda um pouco mais, que eu acho maravilhoso, por exemplo, Marcos 7, lembra que ele curou um surdo e um gago? Ele era surdo e gago. Aí Jesus disse, Efatá, que significa o quê? Abre-te. Então Jesus está abrindo os nossos ouvidos, né? Mais uma vez eu rogo a Deus essa noite, Efatá, abre-te, abre-te. Paulo fala aos Coríntios, diz assim, dilatai-vos, ó Coríntios. Então, Jesus está desentupindo, né? Tirando a surdez que nos é inerente pelo pecado. Quem tem ouvidos, que o Espírito diz às igrejas. Quando você caminha para o capítulo 8, aí você chega no versículo 22, Jesus cura um cego em Betsaida. E aqui é onde muitos comentaristas vão dizer, a partir do versículo 27, que tem como contexto o verso 22, da cura desse cego, que esse é o texto do discipulado cristão, que vai de Marcos 8, 27, até o final do capítulo 10 de Marcos. E lembra que esse cego, Jesus curou ele, e ele ficou vendo as pessoas como o quê? Aí Jesus tocou nele de novo. E lembra que assim, Jesus falou com eles, olha, dizendo, vocês ainda não conseguem enxergar, não conseguem entender, a gente vai vendo as coisas assim em duas etapas, né? E essa perícope, ou seja, esse texto, ele é encerrado com a cura agora de outro cego. Entenderam? Começa com um cego que está vendo aos poucos, com um cego que enxergava melhor. Como assim, pastor? Veja Marcos capítulo 10, verso 46. O texto está escrito que ele saía de Jericó com os discípulos e numerosa multidão, né, estava ali. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, né, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego enxergava que Jesus era o Messias. Interessante isso. Publicamente, a plenos pulmões, sem temer a ninguém, ele diz que Jesus é filho de Davi. E como isso é pertinente a nós como crentes? Nós já reconhecemos que Jesus é o Messias, mas ainda continuamos cegos, muitas vezes, não percebendo a grandiosidade do discipulado cristão, tendo como núcleo a nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, o marido, os filhos. Então, irmãos, meu propósito com os irmãos, nós vamos caminhar nessa moldura e depois nós vamos voltar para considerarmos, claro, o verso a verso, dos versos de número 2 ao verso de número 12, né, do Evangelho de Marcos. Então, nós vamos ter aqui uma média de uns 6 pontos. E como agora é 8 horas ainda, então a gente pode prosseguir até as 9, se Deus quiser, não é? Não, tranquilo. O que eu quero considerar para a nossa conclusão hoje, para nós prosseguirmos nosso sermão à frente, é primariamente isso. No nosso primeiro ponto, introdutório e considerando o todo dessa bendita revelação. Marcos 10, versículo 1. Outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. O costume do mestre é ensinar. E ele quer nos ensinar a importância de termos paz uns com os outros, a começar dentro da nossa própria casa, para a glória do seu nome. Uma vez considerando essa grandiosidade, nós iremos entender, vamos dizer, a absurdidade, podemos dizer assim, da dissolução do laço que nos une com Deus e com o nosso cônjuge, para a glória de Deus. A minha oração e súplica é que cada vez mais Deus possa nos abençoar e possamos refletir Cristo e a igreja em nossos lares, e a sua casa seja fortalecida no Senhor, para que a verdadeira espiritualidade venha vicejar em você, nos seus filhos e, consequentemente, na igreja que transbordará para a sociedade, para a glória de Deus.
Amém, irmãos? Graças te damos, Senhor, por tua palavra essa noite. E te louvamos, ó Deus, por tua graça reveladora, bondosa, que nos ensina de forma tão sublime. Possamos, Senhor, aprender cada vez mais que o Senhor assim estabeleceu para nós é a vida comum, que é extraordinariamente gloriosa. Eu te peço, ó Pai, uma bênção toda especial sobre nossas vidas aqui essa noite, nos lares, nas famílias. Esse casal que chegou aqui essa noite, Senhor, até mesmo sem falar um com o outro, que tu possa trazer restauração. Esse casal que adentrou aqui, Senhor, com nenhuma esperança mais. De repente, até mesmo essa irmã olha para o seu marido e diz: eu não tenho mais nenhum afeto por ele. Derrama amor essa noite no seu coração. Esse marido que está sendo tentado pela sandice de abandonar o seu lar, abandonar os seus filhos, essa noite tu possa encher o coração dele de amor por ti e, consequentemente, pela sua esposa e pelos seus filhos. Que as relações que possam estar quebradas essa noite, entre pais e filhos, possam ser restauradas para a glória do teu nome. Que os pais não provoquem os seus filhos a ira, e que os seus filhos também, Senhor, que os filhos também cresçam no temor e na demonstração do Senhor. Abençoa a igreja de Parquelândia, Senhor. Que as famílias aqui sejam fortes, e que Satanás não alcance vantagem sobre nós, mas que possamos continuar amando o nosso cônjuge e vivendo o Evangelho de forma autêntica para a tua glória, para o teu louvor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.